Opa, Juliana aqui e hoje o papo deste canal vai ser sobre uma pergunta que me deixaram aqui, uma questão que me pediram para trazer aqui no canal, que é sobre o luto. Sim, a Stephanie, se eu não me engano, pediu, comentou e falou que gostaria de ouvir mais sobre o assunto. Isso foi num vídeo que eu comentei sobre o estado de presença, que é um tema que a gente vai falar muito aqui, que realmente transforma a sua vida. Eu vou começar esse vídeo trazendo para você uma experiência pessoal que transformou muito profundamente a minha vida. Eu passei por uma perda, uma ruptura, um luto muito profundo com a perda do meu pai. Recente, faz menos de 5 anos que eu perdi meu pai. E nesse processo, eu passei por todas as fases do luto. E eu vou trazer nesse vídeo aqui a minha experiência, o que eu aprendi com isso e como eu conectei a importância do estado de presença dentro do processo de luto para viver a minha vida e fazer disso um ponto de transformação. Eu espero que esse vídeo te ajude em algum ponto ou que você possa encaminhar para alguém que talvez esteja precisando de ouvir sobre isso. Então vamos lá, aproveita que já curte o vídeo se você ficou interessado em como vivenciar o luto com estado de presença para isso transformar a sua vida de maneira positiva. E vamos que vamos no vídeo. Bom, vamos lá. O luto em si é um processo, gente. A gente precisa de começar a entender o luto como um processo. E como qualquer processo, o que é um processo? É quando você tem uma entrada de alguma coisa, um ato, um acontecimento. Depois você tem várias etapas e um produto final. O luto é um processo. Quando eu perdi o meu pai, eu perdi de uma maneira bem brusca para mim. Por quê? Ele vinha de. Ele tinha algumas patologias, ele tinha alguns problemas de saúde, né? Onde ele precisava se cuidar mais do que ele se cuidava. E isso não aconteceu. Ele morava sozinho em um sítio e nós tínhamos uma ligação muito forte, muito intensa de proximidade, de interesses, de vivência, de perfis. Então eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Quando ele morreu, eu moro no estado de São Paulo e ele estava no estado do Espírito Santo, que é meu estado de origem. Foi muito diferente, porque eu senti o meu pai morrendo na noite que ele morreu, né? Então, enfim, questionamentos, dúvidas, crenças à parte, isso não está em questão aqui. Eu estou trazendo a minha experiência para você, para ver se ela te toca em algum momento. E eu senti todas as fases do luto, desde o momento que eu tive a certeza que ele morreu, tá? Para a gente entender um pouquinho, todas as fases que a gente passa no luto, elas se conectam com o estado de presença, porque foi essa exatamente a questão que a Priscila, que a Stephanie, desculpa, que a Stephanie trouxe. Como estar em estado de presença quando você está vivendo um luto? A grande verdade é que nós estamos sempre em estado de presença. E o que tira a nossa mente do estado de presença para mergulhar num processo de luto? É a briga do ego, a minha construção de eu, de vida, de acontecimento, de referências, com o meu momento real, com a minha construção do ser, do agora. Como que isso funciona dentro desse processo? Para a gente entender isso, a gente precisa de começar a perceber que o processo do luto e as suas fases, elas te tiram do momento presente. Eu costumo trazer uma comparação que funciona muito bem, e eu acho que você vai concordar comigo, é que em cada fase do processo de luto que a gente já vai ver, que vai te ajudar a entender muita coisa, você começa a oscilar entre presença, entre a sua vivência, entre a sua rotina, o seu dia, né? E a dor, que vem como uma grande onda para a sua vida. Eu comparo isso como uma rua, uma calçada, onde você tem somente o meio-fio da calçada ali nas lateraisinhas, ileso. O restante é um grande buraco.
um grande buraco e você só tem aquela calçada para passar. Quando você passa pela calçada com aquele buraco, você cai nele. Todas as vezes que você passa pela calçada, você cai no buraco, demora um tempo e segue um pouco mais adiante. Porém, com as fases avançando, com as fases do luto a caminhar, assim como a vida, você começa a perceber que existe um meio-fio ali. E você começa a passar por ele, e aí você não mais cai naquele buraco, você não mais cai naquela situação, mas você sabe que ela está ali, você percebe a situação, você não nega que existe um buraco. Você aceita que ele está ali e aprende a passar por ele, entendendo que ele está, entendendo o tamanho dele, entendendo a profundidade dele, mas você consegue, com tudo isso, após aceitar, você consegue passar por ele, tá? É um exemplo não clássico, mas que funciona e funcionou muito bem para a minha vida e para as aplicações que eu tive desde então, tá? Para a gente entender o processo de luto, eu quero te levar aqui para o meu caderninho, porque eu gosto de trazer escrito, que eu acho que facilita para você. Inclusive, eu quero saber disso, gente. Comenta aqui no vídeo se vocês acham bom ou ruim, mas eu acho que eu vou continuar fazendo mesmo assim, mas eu quero ouvir de você para poder melhorar, tá? Então vamos lá. O luto, ele passa por fases, tá? Então, você vai viver o luto em ondas, tá? Em grandes picos e grandes vales de situação, tá? Isso sempre vai acontecer. É o grande exemplo do buraco na calçada, onde você consegue passar e algumas vezes você vai cair nele aqui, tá? O que acontece com as fases do luto? O que é importante entender as fases do luto? Entendendo as fases do luto, você consegue se enxergar nas diferentes situações. Porque a gente vai diferenciar agora o luto da melancolia, que são coisas completamente diferentes, tá? E complementares. Um acaba arrastando o outro, tá? Vamos lá. Então, nós temos a primeira fase do luto, a fase 1, é a negação, tá? Negação. Por que a negação? Nessa fase aqui, você não quer acreditar, você não quer aceitar que aquilo aconteceu. Você está anestesiado pela dor. E ela te traz uma negação da realidade. O estado de presença nesse momento, o que acontece com o estado de presença na fase da negação do luto? Ele vira uma fuga, entende? Então, a pessoa, ao estar vivenciando o luto na fase de negação, ela usa tudo que ela está passando no momento presente como uma fuga para negar que aquele óbito aconteceu, para negar que aquela realidade aconteceu. Por quê? Nesse momento ela sente que a dor é tão gigante que a negação é uma saída. Quando ela começa a entender que a negação não é possível, que o fato aconteceu, ela entra na segunda fase do luto, que é a raiva. A raiva. Na raiva, o que acontece com a gente? Por que isso foi acontecer com fulano? Por que isso está acontecendo comigo? A raiva, ela é uma fase onde você tenta projetar tudo que você sente em um culpado, em uma situação ou até em você mesmo. Nessa fase, o estado de presença, ele se esvai porque você está o tempo todo projetando. E os seus momentos de lucidez, eles acabam sendo tomados por aquilo que, em certo grau, te traz conforto na fase da raiva, que é encontrar um culpado, encontrar um motivo para justificar tamanha dor do que você sentiu, do que você passou. A gente chega aí, isso, gente, que fique claro, cada um tem um tempo. E essas fases, não é que elas acontecem em ordem, tá?
elas têm uma tendência de acontecer em ordem, mas você pode literalmente oscilar entre elas, tá? Ir e voltar entre elas. Isso é muito comum no início do processo de luto, tá? Depois que a gente a gente sai da raiva, não, a próxima fase que está aqui dentro é o quê? É a negociação. Que é a fase onde você começa a encontrar por que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Nessa fase, você, tomado pelas possibilidades que você começa a trabalhar na sua cabeça, fala: se fulano não tivesse ido lá, se eu tivesse visitado meu pai, se eu tivesse conseguido falar mais com ele, se eu tivesse, você começa a projetar. Na fase da negação, nasce o medo. Por quê, gente? Nessa fase, a gente tem o que eu já falei em um outro vídeo, que é isso aqui, basicamente. Ó. A sua vida, imagina que isso aqui é a sua vida. Aqui é o seu futuro e aqui é o seu passado. E aqui é o momento presente, é o agora, certo? A sua vida, ela é composta por um tempo psicológico. E o tempo psicológico, ou ele te projeta para o passado, ou ele te projeta no futuro. Ele não está no seu momento presente. Ao te projetar, você não vive o seu momento presente. Então, na negociação, o que você faz? Você começa a cogitar ideias que te jogam para frente em um futuro que não existe, que te tiram do momento agora. E isso faz com que você também traga para sua memória o passado em negociação, querendo alterar alguma coisa que estava aqui. Tudo isso acontece no seu agora, dentro da sua mente. Eu estou passando todas as fases do luto para você entender esses ciclos e para a gente chegar em estabelecer aqui o melhor processo. Eu digo para você, de verdade, eu diria que é a única saída para você viver o luto é você entender o estado de presença dentro do processo do luto. E isso não é tão simples assim. Por isso, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para te mostrar essas fases onde você vai conseguir se enxergar um pouquinho mais para poder entender o processo de estado de presença nessa questão. Então, a gente estava aqui, ó, na fase da negociação. Depois da negociação, a gente tem a fase da depressão. O que é a depressão? É literalmente a depressão, o processo depressivo, o processo depreciativo, o processo que não vê saída, onde você, mais uma vez, projeta a sua mente para o futuro e não consegue idealizar um futuro. Você não consegue estabelecer, ver a sua vida, se enxergar da maneira correta aqui. E você fica nesse ciclo de indo ao passado, doendo, voltando em todas as fases do luto e voltando para um futuro onde você vê ausência de expectativas, ausência de felicidade, ausência de possibilidades. Depois da depressão, a gente entra na fase da aceitação. A fase da aceitação. E aí, eu quero fazer um adendo para você, muito, muito importante, que é o seguinte. Aceitação é uma fase muito bonita, mas muito complexa. Por quê? A gente tem muito errado na mente que aceitar é resiliência, é uma questão de resignação, resiliência não, de resignação, que é o famoso aceita que dói menos, não tem o que fazer, larga para lá, tenta não pensar nisso. E quando a gente está passando por um momento de luto, talvez essa seja a frase que mais vem para a nossa vida das pessoas que estão em volta de nós nessa fase da aceitação. Não fica pensando nisso, por que você está com isso na sua cabeça, né?
E isso, eu entendo perfeitamente as pessoas que estão em volta de nós, muitas vezes também vivendo o mesmo processo de luto, e cada um em uma fase diferente do luto, né? Que isso fique claro. Elas tentam a todo momento, o ego, né? A característica, a vida das pessoas tenta a todo momento negar o que está acontecendo ali, negar o que está acontecendo ali. E aí, a queda no buraco acaba sendo complexa, porque quando você não entra na fase da aceitação e acaba ficando em uma fase melancólica, você faz o quê? Você volta fases. Você passa por essas fases novamente. E aí, onde é que entra o estado de presença nisso aqui? Vamos virar a página, literalmente, gente. Vamos lá. A Stephanie falou, mas como vivenciar o luto com estado de presença? Pensando nisso aqui, ó, tá? O agora, certo? Pensando nisso aqui, o meu futuro, o meu passado e o meu agora. E o meu luto preenchendo o meu estado de ser, o meu sentimento. Quando o meu estado de ser está preenchido pelo luto, e eu deixo de viver o momento presente por conta disso, por quê? Porque na fase da negação eu projeto, na fase da raiva eu projeto. O que é projetar? É trazer para sua mente um momento psicológico, um tempo psicológico que te faz idealizar situações. E essas situações alimentam os seus sentimentos, quimicamente falando também, tá? Eles são escaneados pelo seu cérebro, que vai gerar pensamentos similares e projetar na mesma linha para você continuar nesse ciclo clínico. Então, o que acontece com você? Você está o tempo todo projetando. Em todas as fases do luto, você está projetando. Exceto na fase da aceitação. Porque na fase da aceitação, você entende que o fato que é a morte aconteceu. O fato existiu. E o que você precisa de fazer, e é nesse ponto que a maioria das pessoas começa realmente a estar presente com a vida. Você começa a entender que você precisa de seguir. E o que acontece com as pessoas que não conseguem chegar na aceitação e elas ficam ciclando entre a negociação, a raiva e todas as fases do luto? Elas entram em um processo de melancolia, que é totalmente é diferente do luto. A melancolia é o sofrimento. É onde eu entro em um ciclo onde eu não me permito estar onde a vida acontece, que é no momento presente. Então eu não consigo executar as minhas atividades porque eu não posso me permitir, o meu estado de melancolia não me deixa permitir que eu abra mão dessa dor, desses sentimentos, desses processos para viver a minha vida, para estar presente na cozinha que eu estou arrumando, no paciente que eu estou atendendo, na minha atividade diária. E eu começo a me sentir culpada e culpado quando eu entro para fazer essas atividades e me concentro nessas atividades. A minha mente me puxa de novo para essas projeções. Então, viver o estado de presença dentro do processo de luto te faz não ter melancolia. Olha que interessante. O estado de presença e a vivência do momento presente, ele te leva a vencer o processo de melancolia dentro do luto. Por quê? Porque se eu estou somente projetando dentro do tempo psicológico a minha dor, a minha negação, a minha raiva, o que eu estou fazendo? Eu estou esvaindo a vida da vida no agora. E eu deixo de fazer com consciência, com estado de presença, tudo que eu deveria estar fazendo, prestando atenção no que eu estou falando. Estou falando de atividades projetadas, eu estou falando de vida. Eu não consigo, não me permito
ler um livro, eu não me permito conversar atentamente com uma pessoa, porque a melancolia te joga para a culpa e te tira a aceitação. Ela quer negar o fato do óbito, ela quer negar isso. Ela quer permanecer no luto como uma fuga do agora, onde a sua mente tem a liberdade de negociar, projetar e colocar situações para você de livre demanda, que não estão acontecendo agora, mas você cria na sua mente. E esse é um dos processos mais complicados para se vivenciar. Por isso que eu disse agora há pouco que a única saída para a melancolia no processo de luto é o estado de presença. Se você nega a vida, como você vai se manter na vida? Aceitar o fato do luto não é mergulhar na melancolia, mas aceitar o fato do luto é entender os sentimentos que acontecem no luto, senti-los como fato, mas sem projeção, sem tirar a sua mente do momento presente. Tá, Ju, mas como que eu faço isso? Estando presente. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso agora nesse vídeo. Aproveita, já curte o conteúdo. Se está fazendo sentido para você, eu já quero ouvir aqui. Esse canal, gente, é para a gente bater um papo, para a gente conversar. O vídeo aqui é sem edição. A vida não é editada, a proposta não é essa. A proposta é eu levar o que transformou a minha vida, os meus conhecimentos, dentro do pouco que eu sei, para a sua vida. E se te ajudar, eu vou ficar muito feliz com isso. Vou aproveitar fazendo uma pausa para te dizer que eu estou abrindo o Clube Maestria Consciente, que vai iniciar agora no mês que vem, no mês 4 a gente inicia. Vai ser uma jornada de 1 ano de encontros semanais transformadores, onde eu vou aplicar neurociência, física da consciência, psicanálise. Você vai ter conteúdos de livros riquíssimos, discutidos, sessões de psicanálise em grupo, tudo isso. E se te fez ficar interessado para entrar nessa jornada transformadora, o link está lá na descrição do canal. Corre lá, clica que a gente está junto. Abril vai ser um mês transformador. Você vai ter 1 ano de transformação na sua vida. Então vem comigo. Voltando aqui para o processo de luto. Como que eu vou trazer o estado de presença para dentro desse processo? Quando você entende que o tempo é uma questão psicológica, que o luto que você vive, e o luto que eu tô falando aqui, gente, é todo tipo de luto, tá? Todo tipo de luto tem um potencial para se tornar uma melancolia na sua vida. Como assim todo tipo de luto? Já pensei que só tivesse um. Não. Tipo de luto, ele varia. A gente também tem luto pela morte do ego, a gente tem luto pela morte de pessoas, gente queridos, mas a gente tem luto por perdas, por grandes perdas, né? A gente sabe que quando você perde tudo o que você acreditava ser você, você entra em um processo de luto com todas aquelas fases que eu falei do luto aqui. Então, isso serve não só para óbito, que foi a situação que eu trouxe para vocês aqui, do meu pai, mas serve para tudo. O estado de presença é a única saída que existe para isso. Porque você não abre mão da vida estando na vida. Você deixa de projetar situações, de negar situações, de negociar com a sua mente, porque você está presente no que você está fazendo. Você está vendo o vídeo da Ju? Você está vendo o vídeo da Juliana. Está se identificando com isso no momento presente que você está vivenciando. Os pensamentos e as lembranças chegam para você como gatilhos, você consegue enxergá-los. Nós, é o que eu sempre digo, nós somos os únicos seres, até que se tenha conhecimento nesse planeta, que conseguimos pensar sobre o que pensamos. E o que acontece quando a gente pensa sobre o que pensa? A gente começa a entender o que sente. Porque o que você pensa produz o que você sente. E o luto, ele é sentido, pensado, introjetado em você. E ele não vai deixar de acontecer. Ele é um fato. O grande problema, o tamanho do meu sofrimento, vai ter o tamanho da resistência que eu tenho em relação a isso. A resistência em relação a quê, Ju? A aceitação do fato.
que aconteceu. E eu não estou falando para vocês, para quem está ouvindo aqui, sobre alguma coisa. Porque existe essa diferença, né? O que eu trago aqui no canal não é sobre. O que é você falar sobre? É você ler uma. Eu sou péssima para fazer doce, péssima mesmo. Eu gosto de fazer comida, mas não sei fazer doce. É eu falar, nossa, vamos falar sobre a receita de um pudim de leite? Eu não sei fazer pudim. Eu não fiz pudim. Vamos supor que eu nunca tenha feito pudim na vida. Eu vou falar sobre aquilo. Sobre alguma coisa, está falando de fora de alguma coisa que você leu, que você interpretou, tudo bem, mas que você não viveu. Quando a gente fala de, a gente está falando de dentro. O luto, para mim, foi um processo onde eu estou falando com você de dentro. Então, cada um de nós vai ter uma experiência muito peculiar. Cada sujeito é único em relação a lidar com isso e vai ter as suas características e os momentos da fase. Pode ser que dentro da mesma família, isso já aconteceu de eu avaliar essa questão, dentro de uma mesma família, cada um esteja vivendo um momento do luto diferente. E é isso que vai acontecer. Um está na negação, outro está na raiva, outro está na negociação, outro está na aceitação. E os conflitos ficam cada vez mais difíceis porque a gente olha para o outro, projeta a dor no outro e não consegue entender em que ponto está o sujeito. E aí isso me faz projetar mais ainda e reforçar a fase que eu estou. Então, olhar para o luto como um processo seu, individual, entender que aquele buraco na avenida, como eu falei, está ali, e esse é o fato, existe um buraco ali, existe uma falta. O luto aconteceu, aceitar isso e se manter consciente, pensando e percebendo o que sente, não te deixe entrar no processo de melancolia, porque o luto você vai viver. Você vai viver. Se você não viver o luto, é porque você está em negociação, em negação da sua realidade. E aí você está dentro de uma fase dele. Só que você não tem consciência disso. Juliana, mas é muito difícil. Imagina uma mãe que perdeu um filho, imagina alguém que perdeu tudo em um incêndio, sim. Mas o tamanho da dor vai ser em relação ao tamanho da resistência à aceitação do que é fato, do que está no momento presente que aquela pessoa tem. E a única saída para isso é você se manter consciente ao longo do seu dia. Em 95% do nosso dia, nós já tendenciamos a não viver em estado de presença. Somente 5% do seu dia, em média, tem gente que é muito menos que isso, você se mantém consciente. Por que eu estou? Veio aquela onda, não é para você afastar a onda. O que acontece se você afastar a onda do luto? Você vai negá-lo. Você vai estar numa fase dele, você entende? Então veio o sentimento, vou pensar numa coisa positiva. Vou pensar. Não! Estou sentindo luto. Onde eu estou agora? Localização em tempo e espaço. O que eu estou fazendo nesse momento? A vida acontece na presença. E é por isso que quando a gente está passando um processo de luto, você consegue ter ganchos de fôlego quando você se conecta com o estado de presença. Porque tudo que acontece no agora você consegue lidar. Não tem nada acontecendo agora com você que você não consegue lidar. Com o que você não consegue lidar? Com o que você projeta da sua mente no tempo psicológico. Isso você não consegue lidar. Isso é o desconhecido. Isso não existe. E isso te tira do momento presente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, tenha como ferramenta. Entenda que a negação te tira o estado de presença. Que o luto existe. Que a melancolia é um sofrimento correspondente ao tamanho da resistência que você tem. E que a única saída para isso é estar presente na vida, que é a única coisa que você tem. Entendendo as fases, percebendo os pensamentos, mas com muita consciência. O estado de consciência, ele te traz paz em meio à dor. E ele te faz ter a aceitação que você precisa para passar pela avenida com todos os buracos, todos os grandes vales que estão ali,
com consciência de que eles estão ali e vão continuar ali, mas você está presente para atravessar. Então, conte comigo nesse canal. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se o Clube Maestria Consciente te interessou, o link está lá na descrição. Vem comigo, abril vai ser um mês transformador e você vai aprender muita coisa num grupo seguro, numa comunidade de pessoas que entendem que a transformação pessoal ela é solitária, mas ela não precisa de ser. Então vem com a gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo conteúdo. E aproveitando, gente, o que você quer ouvir nesse canal aqui? O que você gostaria de ouvir? Eu quero ouvir de você. Qual que é a sua experiência com isso? Vamos conversar que eu faço questão de falar com vocês bem de perto, porque eu levo aqui para esse canal aquilo que eu gostaria de ter recebido em fases anteriores da minha vida. Então, fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo.